Bom, primeiro para reportar, levar conhecimento da comissão, as manifestações já de 3 ministros da Suprema Corte. O ministro Flávio Dino se limitou a ser agressivo na mensagem, mas não fez nenhuma ameaça direta. O ministro Gilmar e mais vocalmente o ministro Toffoli verbalizaram diretamente a ameaça de cassação, processamento e etc. Por conta disso que a gente está fazendo aqui. E aí eu fico pensando que democracia essa turma defende. Porque a defesa da democracia já serviu de biombo para um monte de canalice. Veja, aqui você tem a leitura de uma opinião jurídica de um senador da República, que pode ser confirmado ou não pelo plenário. Cada fato referido aqui encontrou lastro específico, fático, foi demonstrado. E as conclusões com relação a isso, elas ficam na esfera da liberdade de cada um. Cada um dos senadores e senadoras vai se confrontar com a sua biografia, cada um vai botar sua digital, vai dizer o que acha e o que não acha. Mas é para mim muito importante, eu acho que por uma questão não sei, acho que eu fui educado assim, criado assim. Para mim o pequeno tem que ter o mesmo valor do grande. Esse é um congresso que se sente à vontade, diuturnamente, para aumentar a pena para o pobre, para ser duro com o pobre. E que em 200 anos nunca teve a coragem de investigar a conduta, porque isso daqui não condena ninguém. É apontamento de que, olha, reunimos indícios suficientes de autoria desses fatos, desses crimes. Simples. Tramitação prevista na Constituição e na legislação, não é lei nova. Esse é um país que já investigou a conduta de todo mundo, de presidente da República a vereador. Todos. Mas existe efetivamente essa confusão que precisa ser resolvida. As pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país. Elas têm o direito de falar por último sobre o direito, sobre a lei. E se espera sempre que o façam baseados no melhor interesse da Constituição. Mas já de há muito se habituaram a atravessar a rua, a interferir nessa casa, a interferir na casa vizinha, a fazer manifestações que são de cunho claramente político. E também, infelizmente, mais recentemente, a usar da ameaça como expediente. E aí eu tenho a obrigação de apontar com clareza, eu não me curvo à ameaça. Não me curvava cidadão, não me curvava delegado, não vou me curvar como senador da República. Por que a CPI não indiciou o Marcola, ou Marcinho VP, lideranças do PCC e do Comando Vermelho? Esses caras estão presos, condenados a centenas de anos de cadeia. Esse indiciamento não acrescentaria nada para a CPI. Era só mais um fato para preencher uma folha de papel. E perguntam também com relação a políticos específicos. Perguntam do governador do DF, ex-governador Ibanez, perguntam do Cláudio Castro. E a explicação que vale para eles é aquela do crime comum. Para acusar uma pessoa, para indiciar uma pessoa pela prática do crime comum, eu preciso de uma prova robusta. Eu tenho usado uma imagem bem popular e bem simples. Você pode olhar e dizer que tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, mas para dizer que é porco mesmo, tem que pegar no bicho e saber se é. E para pegar no bicho eu preciso de quebras, oitivas, testemunhas, cruzamento de dados. Nada disso foi permitido para que a CPI fizesse. As quebras foram bloqueadas, os depoimentos foram evitados pelo Supremo Tribunal Federal e a concessão de habeas corpus. Então, o relatório cita todas essas pessoas importantes, cita detalhadamente cada facção, milícia, forma de atuação, aponta soluções para esses problemas, mas esbarrou na resistência do indiciamento dos ministros. Votação a gente respeita, democracia não é só quando eu gosto, democracia é quando a maioria vence. A maioria do colegiado entendeu que o relatório não devia ser aprovado. Mas a gente vai continuar persistindo, porque essas pautas não morrem. Um Brasil melhor e mais justo é uma pauta eterna no Brasil. Ao longo do processo de investigação, do andamento da CPI, foi possível reunir prova de uma série de fatos que apontam para o cometimento do chamado crime de responsabilidade, por parte dos ministros e por parte do PGR. Que fatos são esses? No caso de Dias Toffoli, você tem a vinculação, a transação financeira entre o grupo ligado ao Master e a atuação dele como sócio oculto de um empreendimento. Depois você tem uma série de decisões adotadas pelo ministro Toffoli que fogem do padrão e que favorecem os investigados. O ministro Alexandre de Moraes vai na mesma toada. O ministro Alexandre de Moraes tem um vínculo muito claro estabelecido através da contratação da sua família, do escritório de advocacia da sua família, por um valor bastante elevado, 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões de reais foram efetivamente pagos, e ele também atua em processos no STF de uma forma atípica e que atrapalha, prejudica as investigações. O
ministro Gilmar Mendes, por sua vez, é apontado, é indiciado por conta da sua atuação em um processo onde ele suspendeu uma decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito que quebrava sigilo de um fundo vinculado à família de Dias Toffoli, e ele fez isso de uma forma absolutamente irregular, do ponto de vista jurídico e processual. Então, esses 3 ministros, o enquadramento se dá por essa razão, e o PGR pela flagrante omissão. E ele já, em 2 oportunidades, se manifestou no sentido de não ver razão para investigar, seja a conduta de Moraes, seja a conduta de Dias Toffoli. Então, por isso, esses 4 indiciamentos. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.